que é a mensageira de Deus, deve reconhecer que o chamado não é para o sucesso, mas é um chamado à fidelidade. Deus não me chamou para ter sucesso. Alguém já me perguntou, e eu sei que já perguntou aos pregadores que estão aqui, qual o segredo? Segredo de quê? Segredo de quê? Para ter esse tanto de seguidor, esse tanto de agenda, viajar como vocês viajam. Ou qual o segredo de ter a palavra na mente, de não ter medo de falar o que a palavra ensina? Aí sim a pergunta é certa. Qual o segredo, irmão? Jejum, oração, leitura da palavra, servir a sua igreja local. Forte, né? Profundo. O básico ainda funciona, né, amor? O básico ainda funciona, irmão. Deus não chama o profeta para o sucesso. Olha que coisa linda, interessante, completa e perfeita. Versículo 2, eu te levanto. Versículo 3, eu te envio. Eu vou? Vai, mas é tudo casa rebelde. E eles e os pais deles pecam contra mim. Até hoje, viu? Ou seja, tu vai lá e vai encontrar eles rebeldes. 4, são tudo de semblante duro, vão te olhar com cara feia, viu? E obstinado de coração. Não é só a cara que é feia não, o coração também é, viu? Sério, Senhor, sério. Talvez eles não te escutem, tá bom? Eu não vou ter sucesso, eles não vão me escutar. Não, problema deles, eu não te chamei para ter sucesso. Como assim, Senhor? Está me chamando para quê? Escutando ou não, fale. Escutando ou não, fale. Tendo resultado ou não, fale. Dando glória ou não, fale. Gostando ou não, fale. Agendando ou não, fale. Ganhando seguidor ou perdendo, fale. Eu não te chamei para entreter bode, eu te chamei para alimentar a ovelha e transformar o bode pelo poder da palavra. Seja fiel. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. O Espírito está dizendo: não importa o que dizem, não importa os bloqueios, não importa o que fecham. Se a palavra está aberta, se a porta do quarto é fechada para orar, fica com Deus, fica com Deus, seja fiel a Deus. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro, mas ele morreu fiel. Moisés cuidou daquele povo o tempo todo e não entrou na terra, mas morreu fiel. Paulo plantou igreja, cuidou de gente, foi açoitado. E qual foi o sucesso dele? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, a fé eu guardei. Estevão, o que é sucesso, Estevão? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. João, o que é sucesso no seu ministério, João? Eu vi seu rosto brilhando como o sol, vestes brancas e compridas até os pés, cabelos brancos como a lã. E ele me disse: estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Isaías, você vai ser cerrado ao meio. O que é sucesso, Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua glória enchia o templo, serafins voavam ao redor dele, cada um dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é sucesso ministerial, saber quem é Deus, saber quem te chamou.
seu nome sumiu da história, André. Você trouxe o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tu trouxe Pedro. E depois tu trouxe os gregos, André. Depois tu some, André. Aí André pergunta: quantas almas Pedro ganhou? Aí tu diz: quase 3.000. Aí André pergunta: e quem trouxe Pedro para Jesus? Talvez ele te faça pregar para uma pessoa por mês. Talvez ele te faça cuidar de 10, 15 pessoas na congregação. O que é isso, pastor? Está sendo fiel? Está pregando o que a Bíblia diz? Está valorizando as 4 bases sobre as quais as escrituras estão construídas? Criação, queda, redenção e consumação. Então, pastor, prega que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem. Prego, pastor. Muito bem, servo bom e fiel. Pastor, evangeliza e ninguém aceita Jesus. Vou pregar mais não. Vou pregar mais não, porque evangeliza e ninguém vem para Jesus. Evangelizar não é ganhar alma. Evangelizar é evangelizar. Você chega para a pessoa e fala de Jesus. Planta a semente. E depois, pastor, dá tchau. Deixa eu passar. Foi por isso que Jesus disse em João capítulo 4: verdadeiro é o ditado: um planta, outro colhe. E eu estou enviando vocês a colher onde outros plantaram. Então tem gente que aceitou Jesus na pregação do pastor Júnior Trovão, mas quem evangelizou? Ninguém sabe. Tem gente que se entregou a Cristo numa pregação minha, mas quem evangelizou aquela pessoa? Ninguém sabe. O céu viu, Jesus viu. Foi a avó, foi o vovô, foi o tio, foi a amiga, foi o amigo. Seja fiel, apenas abra a palavra e ele se responsabiliza com os resultados. Ezequiel, tu vais pregar, mas você vai pregar para casa rebelde. Eu gostaria só nesse momento que tu repetisse após mim. Diga: casa rebelde. Pastor, e quem é essa casa rebelde? Versículo 5. São casa rebelde. Versículo 4. São de duro semblante, obstinados de coração. Versículo 3. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. A casa rebelde não são os ímpios. A casa rebelde são os filhos de Israel, que se levantaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Tal pai, tal filho. Pais que não temem a Deus. Pais que só saem do culto falando mal do culto. Pais que durante a janta pastor e janta culto com muita raiva e com muita mágoa. E os filhos tudo observando. Os meninos chegam 12, 13 anos, tem ódio de crente, tem ódio de igreja, tem ódio de pastor. E aí você quer fazer a campanha: Jesus, liberta meus filhos. Mas foi você lá atrás que por causa de suas mágoas, suas imaturidades, sai gerando escândalo no coração daqueles a quem Deus lhe confiou para discipular para o reino. Pais aqui também podem ser mentores, porque está na moda agora o cabra, porque tem um número expressivo de seguidores, ele se apresenta como mentor. Nunca construiu nada e quer ficar te dando conselho construtivo. Nunca plantou uma igreja, nunca deu aula numa sala de teologia, nunca sentou numa sala expressiva de teologia, mas quer ser mestre. Casa rebelde. São pais rebeldes, teólogos liberais, gerando teólogozinhos liberais, pregadores que não pregam Cristo, pregadores que não pregam Cristo, pregadorzinhos que pregam sermõezinhos, gerando crentezinhos, não meditam nas escrituras, não se aprofundam na verdade cristocêntrica do evangelho,
E assim, meus irmãos, eles são mestres que vão gerando seus discípulos, falsos profetas que geram outros falsos profetas. Olha o que é que Deus diz: eles são casa rebelde, família. Eles são pais e filhos, são mentores e mentoriados, são líderes e liderados. Jesus disse que os fariseus atravessavam mares para gerar filhos do inferno 2 vezes. Sabe o que é filho do inferno 2 vezes? Gente gerada por falsos ministros que serão condenados 2 vezes mais do que seus próprios líderes. Se você faz parte de uma igreja de um falso pastor, você é tão falsa ovelha quanto ele. Se você faz parte desse evangelho falso e coach, você também é filho rebelde. Mas é uma casa, é uma família, é uma gangue, é uma quadrilha que se autoprotegem, que se autodefende, são viciados na cobiça, defendendo seus traficantes que são falsos pregadores. Mas Deus está levantando Ezequiel, que abre a palavra da verdade para expor a verdadeira escritura e dizer: façamos filhos para Deus, discípulos para Cristo. Eu tenho dito isso, eu preciso falar isso aqui, obreiros. Pega as mensagens desses camaradas, desses falsos pais, desses falsos pregadores, e é só fazer uma comparação. Pega a mensagem deles e compara com a mensagem dos patriarcas. Não combinou? Joga fora. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas maiores. Não combinou? Bloqueia. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos profetas menores. Não encaixa, bane. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem dos apóstolos. Não combina, exclui. Pega a mensagem deles, compara com a mensagem de Jesus. Não tem Cristo, não tem sangue, não tem cruz. Manda vazar, para de ouvir, manda se converter. Pastor, por que o senhor está falando isso para a igreja? Porque a igreja é culpada. A igreja merece o pregador que tem. A igreja merece o pregador que convida. A igreja merece o pregador que escuta. Elias olhou para Israel e disse: vocês vão trazer os falsos profetas até a mim e eu matá-los-ei. Paulo disse que nos últimos dias alguns dentro da igreja terão comissões nos ouvidos e vão gerar seus próprios mestres, vão financiar seus falsos profetas, vão sustentar seus falsos profetas. São Jezabéis trazendo falsos profetas para se assentar na mesa dela. Se você concorda, aceita, anda junto, você é tão falso quanto eles. Está preparado para dar glória a Deus? Versículo 5: eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Mas um dia eles vão saber que teve no meio deles um profeta. Um dia a filha rebelde vai dizer: bem que a minha mãe me avisou. Um dia o filho desviado vai dizer: bem que meu pai me avisou. Um dia os crentes rebeldes vão dizer: bem que aquele pregador avisou. Pode não escutar, mas lá na frente vão ter que dizer: o homem de Deus passou na minha vida, o homem de Deus me aconselhou. O que é a casa rebelde? Versículo 6: não temas as suas palavras, porque o rebelde fala. O rebelde tem a síndrome da serpente no Éden. Fala daquilo que não foi chamado para falar.
Porque Deus não deu a palavra para Eva, Deus deu para Adão. Adão que transferiu a Eva. Originalmente Deus deu a Adão. É só ler Gênesis 2. Deus não deu a palavra para a serpente, Deus deu a Adão. E quem é que fala em Gênesis 3? Eva e a serpente. E Adão, que tem a palavra, calado. Se quem tem o chamado não fala, a casa rebelde vai falar. Não temas as palavras deles. Vai falar de lá para cá, vai escutar daqui para lá. Ainda que sejam sarças e espinhos. Casa rebelde, que não suporta ouvir a palavra da Bíblia aberta. O que é esse tipo de gente, pastor? Sarça e espinho. Sabe para que serve sarça e espinho? Primeiro, símbolo de maldição. Segundo, só serve para o fogo. Sabe o que é isso? Você vai para o inferno. Não temas as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Eu preguei no dia do evangélico, Aparecida de Goiânia, e eu preguei sobre o inferno. Mas o último versículo de Apocalipse 22 diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu terminei na graça. Quando eu acabei de pregar, o camarada olhou para mim, enquanto eu descia as escadas com minha esposa, ele olhou para mim e disse assim: tá aqui o cabra que joga todo mundo no inferno. Eu olhei para ele e falei: tu vai ser o primeiro que vai cair de cabeça. Por quê? É casa rebelde. Se não, irmão, eu não estou falando de rótulo, eu estou falando de palavra. Se não tem prazer na palavra de Deus, é casa rebelde. E eu encerro agora. Por que casa rebelde? Qual é o pecado de Israel no livro do profeta Ezequiel? Só aqui. O que é casa rebelde em Israel? É o povo desejando um milagre. Que milagre é esse? O Egito virá nos tirar do cativeiro. Mas quem foi que enviou aquele povo para o cativeiro? Pode falar? Diga Deus. Pode falar? Diga Deus. Sangue de Jesus. De novo, o povo debaixo do ministério de Ezequiel está dizendo assim, ó: eu creio no milagre. Sabe qual é o milagre? O Egito virá nos livrar. Eles queriam milagre. E os que querem milagre são chamados de casa rebelde. E qual é o milagre que eles desejam? O Egito nos livrará do cativeiro. Vou perguntar de novo. Mas quem levou aquele povo para o cativeiro? Deus. Logo, você querer um milagre fora da vontade de Deus te torna participante da casa rebelde. Quem mais deu trabalho a Moisés no deserto? O povo que mais viu milagre. Quem mais rejeitou Jesus no seu ministério terrenal? Os que desejavam milagres. Quando eu me torno casa rebelde, milagre é aquilo que Deus faz sem a minha intervenção. Agora, quando que eu sou casa rebelde? Quando eu quero que Deus faça tudo e eu não faço nada. É quando eu quero viver um evangelho vagabundo. E como diz a Luana, vagabundo não, inadequado. Então tá bom, inadequado. O que é o evangelho inadequado? Deus faz tudo e eu não faço nada, porque Deus é amor. Eu fiz a minha campanha e eu vou receber minha bênção. E o que Deus está dizendo? Casa rebelde. Quando eu sou casa rebelde, é quando eu quero falar em línguas, mas eu não seguro a língua que tenho. Casa rebelde. Quando eu quero providência enchendo a minha casa, mas eu não consigo matar a fome de quem passa fome. Casa rebelde. Eu quero que Deus me levante, mas eu não levanto ninguém. Casa rebelde. É quando eu pulo demais no domingo, mas na segunda eu não pratico nada que eu aprendi no domingo. Casa rebelde. É quando na minha igreja tem muita dança, mas não tem nenhuma mudança. Grita muito, mas não comunica nada. Casa rebelde. É quando eu quero que Deus levante profeta para mudar a situação da igreja, aí eu viro desigrejado para criticar a igreja. Casa rebelde. É quando eu quero que o céu se abra, mas eu não fecho a porta do quarto para orar. Casa rebelde. Eu quero ouvir a voz de Deus bradar, mas eu não abro a Bíblia. Casa rebelde.
Aí Paulo diz: judeus pedem sinais, gregos pedem filosofia, mas eu prego o Cristo crucificado. Ah, meu Deus!